Queridos, eu não sei quem sabe aqui, eu estive de repouso em casa porque fiz uma cirurgia. E nesses dias Deus falou muito comigo a respeito de ser transformado, né? E nesses dias eu estive estudando em relação a isso, do que Jesus faz na nossa vida quando nós temos um encontro com Ele. E o tema da palavra de hoje é: o encontro com Jesus gera transformação. Fala para o teu irmão que está aí do lado. O encontro com Jesus gera transformação na sua vida. Você tem vivido isso? Essa transformação de Jesus? Amém? Queridos, e a verdade? Não tem como eu e você estarmos em Jesus Cristo e não sermos transformados pela glória dele, pelo poder dele. Amém? E eu nesta manhã eu queria compartilhar com vocês a história de alguns homens que eram pecadores. Homens que viviam distantes do Senhor e que talvez viviam uma religiosidade. Mas um dia aprove Deus de colocar no caminho deles, né, em ter um encontro com Jesus, o filho dele que estava andando na terra. E lógico, né, eu não poderia começar falando aqui de um cara que era muito pequeno. Quem aqui sabe que ele teve um encontro com Jesus? O irmão tá afiado. É sobre Zaqueu mesmo. Eu quero convidar você a ler a palavra viva e eficaz, que é ela que transforma as nossas vidas, lá no livro de Lucas, capítulo 19, versículo do 1 ao 10, nós vamos ler. Hoje nós vamos ler bastante. Amém? Para a gente poder entender o que eu vou trazer para a igreja aqui. O João Vitor vai colocar ali na minha versão. Eu não sei qual é a versão da sua palavra aí, mas a minha é NVI. Aí eu pedi para ele pôr na minha aqui, amém? Vamos ler? Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Travou? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres. E, se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Queridos, que tremendo. Zaqueu, em Jericó, ele tinha um status diante de Roma. Ele trabalhava para Roma. Ele era cobrador de imposto. Vamos dizer assim, da política daquela época. Às vezes nós pensamos, né, que para que falar de política na igreja?
Mas se você for estudar a palavra, queridos, tem política na palavra. Naquela época, Zaqueu, ele era cobrador de impostos dos políticos que judiavam do povo. Eles judiavam do povo. E eu estudo isso aqui, eu fico chocada. O quanto que o povo de Deus pereceu na mão dos políticos naquela época. E hoje não mudou, né? As leis estão sendo colocadas lá para que o povo de Deus pereça. Mas a igreja não vai parar. O inferno pode tentar contra as nossas vidas, mas a igreja não vai parar. Amém? Você pode concordar comigo no que eu falei aqui? É uma palavra profética. Amém, igreja. Nós não vamos parar. Ninguém vai parar a igreja do Senhor Jesus. Voltando aqui para Zaqueu. Chefe dos cobradores de impostos, os publicanos. Ele era o chefe. Aqueles que cobrava era chamado de publicanos na época, certo? Mas ele que comandava tudo. Ele não saía batendo de porta em porta. Ele enviava os publicanos para fazer isso, mas era ele que dava as ordens. Você sabia? A palavra de Deus fala que ele ficou rico fazendo isso. Ele ficou rico porque, lógico, ele tirava a parte dele. Ele tirava a parte dele. Ele devolvia para Roma, né? Segundo aquilo que teria que ser cobrado, e ele colocava um pouco a mais e ele foi ficando rico. Ali, ó, a palavra nós lemos que ele extorquiu pessoas, não lemos ali? E quando ele teve o encontro com Jesus, na verdade, quando ele sabia que Jesus ia passar por Jericó, com certeza, alguém chegou nele e falou, olha, tem um cara em Jericó que é um homem diferenciado, que por onde ele passa, ele transforma o ambiente. Com certeza, eu fico imaginando por que Jesus teve vontade de ver, Zaqueu teve vontade de ver Jesus. Porque, fala para mim, ele era um homem rico. Infelizmente, hoje nós achamos, né, talvez o inimigo, a sociedade, a forma de viver coloca em nosso coração que o dinheiro pode nos dar tudo o que nós precisamos, é ou não é? Não é isso que nós vemos aí fora? Que o dinheiro pode dar tudo que você quer. O dinheiro compra saúde, o dinheiro compra alegria, o dinheiro compra um casamento muito bom, o dinheiro compra filhos educadíssimos. É ou não é? Muitas vezes nós andamos com esse pensamento. Muitas vezes nós pensamos assim. E eu imagino que Zaqueu também pensava dessa forma. Alguma coisa mexeu no coração daquele homem, queridos. Alguma coisa mexeu com ele, para ele querer ir. E eu fico imaginando, eu lendo essa passagem, eu pensei, cara, ele era muito pequeno. Segundo a Bíblia fala, ele era pequeno. E se ele fosse se infiltrar no meio da multidão para tentar ver Jesus, Jesus não ia ver ele. E ele muito menos ia ver Jesus. E eu acredito, isso não está na palavra, mas é dentro de mim. Eu acredito que Zaqueu subiu na figueira porque ele queria ser visto por Jesus. Não só porque ele queria ver Jesus. Ele queria ser visto por Jesus. Tinha algo dentro do coração daquele homem que o dinheiro não podia dar para ele. Tinha algo dentro do coração daquele homem que o dinheiro não podia transformar. Aquele homem deveria ter um vazio muito grande. E o que acontece? Isso chama a atenção de Jesus. Você quer chamar a atenção de Jesus? Seja ousado. Zaqueu foi ousado. Ele teve uma ousadia muito grande. Por quê? Imagina vocês, o chefe dos publicanos subindo numa árvore. Ele poderia pensar, cara, o que vão pensar de mim? Eu tenho status diante da sociedade. Eu tenho um cargo alto. Eu sou um homem de posses. O que é que vão pensar de mim subir numa árvore aí para um homem que eu nem conheço me ver, ou eu ver ele?
Ele esqueceu tudo isso. E ele teve uma ousadia diante de Jesus. E isso chamou a atenção de Jesus. Então eu e você, nós precisamos ser ousados. Quando você vir para um lugar como esse, Jesus, ele não está presente aqui de carne e osso, mas ele está presente aqui de espírito. Ele estava aqui quando chegou. A palavra de Deus fala quando onde tem 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, ali ele. A partir do momento que tinha 2 pessoas aqui hoje de manhã, porque nós vemos para cá por causa de quem? É por causa do pastor Sérgio? Se é, tem coisa errada aí. É por causa de ser humano? Nós vemos para cá por causa do Senhor, né? Então, a partir do momento que tiver 2 ou mais aqui, ele está aqui. Ele está aqui, queridos. Seja ousado. Quer dar um glória a Deus aí, aleluia? Dá. Quer levantar e dar uns pulos, uns glória, dê. Seja ousado na presença de Deus. Deus está procurando gente com ousadia. Que essa ousadia de Zaqueu esteja sobre você. Amém? E por conta desta ousadia, houve salvação na casa daquele homem. Houve salvação na casa daquele homem. A palavra não fala da família dele, não fala que ele tinha esposa, não fala se ele tinha filhos, mas eu creio que ele tinha esposa e filhos. Eu creio que a esposa e os filhos precisavam da salvação do Senhor. E por conta de uma atitude dele, Deus transforma a casa dele. Ele era um homem muito rico, de baixa estatura e profundamente rejeitado pelo povo judeu por colaborar com o Império Romano e enriquecer-se à custa da exploração de seus próprios compatriotas. Era isso que ele fazia. E eu fico imaginando, né? A Bíblia fala que ele era rejeitado pelo seu próprio povo, porque ele era injusto, porque ele vivia a injustiça de Deus. Ele fazia o próprio povo dele sofrer, ele saqueava o próprio povo dele. Mas ao ter um encontro com Jesus, ele foi transformado. A história de Zaqueu foi mudada. A casa dele foi mudada. Que tremendo, né? E eu fico lendo essas coisas, eu falo, Senhor, eu olho para trás, queridos. Eu lembro da minha vida, eu lembro de onde eu vim, da onde eu saí. Eu também tive um encontro com Jesus. Eu também tive. Houve salvação na minha casa. Não foi o dinheiro que transformou meu casamento. Não foi o dinheiro que trouxe alegria para minha casa. Não foi o dinheiro que fez com que os meus filhos estivessem aqui servindo esse Deus maravilhoso junto comigo, com o pastor Sérgio. Não, eles poderiam estar em outro lugar. Minha filha é casada, casou, já vai fazer 5 anos em dezembro. João Vitor tem pouco tempo, casadinho de novo. Eles poderiam estar em outro lugar. Não foi nada disso que fez com que eles estivessem aqui. Foi o amor pelo Senhor. Que ele viu, eles veem na nossa vida, na minha vida, na vida do pastor Sérgio. E os meus filhos também foram alcançados por conta desse encontro. Que eu pergunto para você, nesta manhã, queridos. Você teve um encontro de verdade com Jesus? Porque eu vou falar de um homem aqui que andou com Jesus. Só que ele não teve um encontro com Jesus vivo. Ele teve uma transformação. A transformação que ele passou foi só depois que Jesus morreu e ressuscitou.
e teve um encontro com ele de novo. Aí sim veio a transformação. Esse homem, ele caminhou com Jesus na terra. Ele até pregou o evangelho junto com Jesus. Fez loucuras. Jesus muitas vezes repreendia ele por coisas que ele falava sem pensar. Uma voz que trouxe grande salvação para a igreja de Pentecoste. Mas esse homem, ele só viveu a transformação genuína depois que Jesus morreu e ressuscitou e ficou na terra 40 dias. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou no terceiro dia e ele andou pela terra por 40 dias. E ele foi ao encontro dos discípulos. E um dos discípulos se encontrava fazendo o quê? Pescando. Voltou a fazer o que Jesus tinha chamado ele para parar de fazer. E eu fico imaginando quantas pessoas estão vivendo o que Pedro viveu. Quantas pessoas confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Confessa com a boca, mas na verdade não passa daqui. Porque se entra para cá, não tem como não ter transformação. Não tem como, queridos. Igreja, nós precisamos entender isso. O que você está vivendo em Cristo? O que você está vivendo em Cristo, igreja? Sua casa tem sido transformada? Você tem visto o agir de Deus na sua vida mesmo? Nós temos que olhar para nós. Olhar para nós, parar de olhar para o outro. O que você tem visto que tem mudado dentro de você? O que a presença de Deus fez na sua vida quando você teve um encontro com Ele? Ei, você que está aqui nesta manhã, você lembra do dia do seu encontro? Se eu pedisse para você hoje anotar num papel o dia que você se encontrou com Jesus. Você se lembra, queridos? E aí, se eu chamasse um nome aqui, se eu ousasse agora chamar um nome aqui na frente, entregasse o microfone e falasse, olha, compartilha com a igreja o que Deus fez na sua vida. A partir do momento que você teve um encontro com Jesus, você poderia compartilhar conosco? Poderia? Você. Mas e se eu perguntasse para alguém que te conhece lá no seu serviço? E se eu chamasse alguém aqui que trabalha com você? E se eu chamasse os seus filhos? Seu esposo? Queridos, Deus tem falado muito comigo em relação a isso. A igreja, em geral, tem pregado muito bênção. Deus abençoa. Deus faz isso, Deus faz milagre. Você está doente, vem aqui na frente, Jesus vai te curar. Você está passando por uma luta financeira, vem aqui na frente. Deus vai te ajudar, Deus vai fazer transbordar o seu celeiro. E Deus vai fazer isso, e Deus vai fazer aquilo. E não é mentira, Deus faz mesmo. Deus faz mesmo. Mas a igreja tem esquecido de buscar a coisa mais importante.
que é ser transformado, que é ser parecido com Jesus. Eu tenho falado isso para o Senhor. Me ajuda, Jesus. Eu quero ser parecida com o Senhor. Em tudo, Jesus, me ajuda. Nós vamos se encontrar com Ele um dia, igreja. Você tem parado para pensar nisso? Ou a correria, misericórdia dessa palavra, tem feito você esquecer disso? A correria tem feito você esquecer que nós não vamos ficar aqui para sempre, que um dia nós vamos ter um encontro com Ele. E eu não estou pregando isso daqui não para jogar um peso sobre a sua vida. Não, em nome de Jesus. Eu quero ver você voar em Deus. Eu quero ver você voar no Senhor. Eu quero ver você dar fruto. Eu quero ver seus filhos dando fruto. E os filhos dos seus filhos dando fruto. Igreja, em nome de Jesus. Não tem coisa mais gratificante do que você ver seu filho na obra de Deus. Não tem. Não tem dinheiro que compra isso. Não tem dinheiro que compra em você poder deitar sua cabeça no travesseiro e você falar, não, eu tenho um Deus do meu lado, que mudou a minha casa, que transformou meu casamento, que mudou a minha vida. Eu andava num caminho de pecado, de morte, de escravidão, de escrava do diabo. Mas o Senhor veio e transformou a minha casa. Vamos ler Atos. Mais uma história. Atos 9. Do 1 ao 22. Enquanto isso, Saulo ainda conspirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Só segura um pouquinho aí, João. Aqui nós vamos falar da história do apóstolo Paulo, certo? Que aí nessa história ele ainda era chamado de Saulo, que na verdade eu não acredito que o nome dele foi mudado por conta de um outro versículo, tá? É uma outra coisa. Depois, um outro dia, uma outra história, a gente fala sobre isso. O apóstolo Paulo, ele era um cara estudado, era um cara também de posses. Se você vai estudar a palavra, você entende isso. E era um cara religioso. E muito zeloso com aquela religião que ele tinha. E muitos aqui sabem que Jesus repreendia os religiosos, né? Muitos aqui sabem. Então, o apóstolo Paulo, nessa época aí, ele vivia uma religião. E era duro. Ele pregava duro e ai de quem vivesse ao contrário daquilo que ele acreditava. Ele concordava até com a morte dos cristãos. Tanto é que Estevão, quando foi morto, ele foi morto em praça pública. Eu acredito que o apóstolo Paulo estava ali, vendo. E vamos ler para você entender. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levasse presos para Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximou de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dará
alguém lhe dirá o que você deve fazer. Isso Jesus falando com ele, tá, igreja? Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Ou seja, até os caras que estavam viajando com ele também ouviram aquela voz. Vinda da onde, igreja? Da onde veio a voz? Do céu. A voz veio do céu. E levaram, de modo que os homens o levaram. Nossa, já passou o versículo, João? Perdão, lá em cima. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguiu ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu nada, por 3 dias. Em Damasco havia um discípulo de Jesus, olha só, um discípulo de Jesus, chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Deus chamou Ananias e falou com ele: Ananias, aqui estou. E ele respondeu: Senhor. E o Senhor respondeu. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo, e ele está orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ou seja, Deus estava falando para Ananias, o apóstolo Paulo, Saulo está lá, ele está cego, mas ele já viu em uma visão. Olha só, ele estava cego, mas em uma visão ele viu que um homem ia lá, que Deus ia enviar um homem lá naquele lugar. Só para você entender. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos santos em Jerusalém. Ananias indagou Deus, com medo. Mas, Senhor, o Senhor quer que eu vou lá orar por um homem que tem feito mal para os seus filhos, para a igreja? Com medo, né? Do que pudesse acontecer com ele. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. E ele continua falando. Pode passar, João. O Senhor, porém, disse a Ananias: vá, este homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Meu Deus. Deus falou para Ananias: eu vou mostrar para ele, Ananias, o quanto ele vai sofrer por amor de mim. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e veja. Volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Queridos, meu Deus, é tremendo demais. Jesus tem um encontro com um homem que prendia
mulheres, homens, e que era a favor até da morte deles, por conta de religiosidade. Mas aí ele tem encontro com Jesus. E o cara escreveu a maioria do Novo Testamento. O cara para mim é um exemplo. E eu acho interessante, uma das coisas que me chama muita atenção. Ele fez muita coisa terrível. Eu acho que não chega nem perto daquilo que eu e você já fez, quando nós estávamos no caminho de pecado. Não chega nem perto. O homem era terrível, estava ali vendo Estevão ser morto. Misericórdia, né? E aí ele bate no peito e fala: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa frase mexe comigo. O cara tem um encontro com Jesus, foi transformado e entrega tudo. E começa a viver, e começa a pregar e ganhar vidas para o Senhor, abrir igreja, viajar. E também começa a sofrer, igual o pastor Sérgio falou aqui. Deus não chamou você para viver só na alegria, não. Caminhar com Jesus também tem sofrimento. O apóstolo Paulo sofreu muito. Foi preso, sofreu naufrágio, picado por cobra, açoitado. E não foi só uma vez que ele foi açoitado, não, tá? Ele não foi levado para ser açoitado só uma vez. Se eu não me engano, foi 5, né, pastor? É, né? Sofreu muito. Homem de muitas dores. Sofreu muito por causa do evangelho. E não abandonou. Não abandonou. Tem cartas aqui que ele escreveu preso. Timóteo mesmo, quando ele escreveu, quando ele estava ali, 1º e 2º Timóteo, quando ele escreveu, ele estava preso. Porque verdadeiramente ele teve um encontro com Jesus. Ele não estava mais na religião, ele estava em Cristo. Porque é Cristo que transforma. É Cristo que faz a virada de chave no meu e no seu coração. Amém. Amém? Amém. Eu escrevi aqui: um fariseu zeloso que perseguia, prendia e aprovava a morte de cristãos. Mas teve um encontro com Jesus e a sua vida mudou de repente. No caminho de Damasco, viu uma luz forte e ouviu a voz de Jesus perguntando por que ele o perseguia. E ele ficou cego temporariamente, mas se arrependeu e virou o maior pregador do evangelho para os gentios. Tremendo, né? Vamos ver a história de outra aqui? Vamos ler Lucas 22, 54 ao 62. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Foi quando prenderam Jesus. Pedro seguia de longe. Quando, porém, acenderam uma fogueira no meio do pátio, o pessoal que estava prendendo Jesus, tá? Já tinham levado Jesus, mas esse pessoal que acendeu o fogo no meio do pátio fazia parte daquelas pessoas que prenderam Jesus, só para você entender. Se assentaram ao redor dele. Pedro sentou-se. Volta um pouquinho, João. Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olha, ela olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Contudo, ele negou. Mulher, não o conheço. Ele falou que ele não conhecia Jesus. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro, 3ª vez.
Cerca de 1 hora depois, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Por que eu falei para vocês que Pedro, ele andou com Jesus, viu Jesus fazendo tudo o que ele fez, todos os milagres, e Pedro ainda não tinha vivido uma transformação? Porque ele tinha algo maior dentro do coração dele, que prendia ele de ver e de ter um encontro genuíno com Jesus ali em carne e osso. Ele tinha um medo muito grande. Ele era impulsivo. Jesus fazia as coisas na impulsão. Ia lá e fazia. Não parava para pensar, de como fazer, de que forma, com calma, analisando. Não, Pedro, ele era impulsivo. Era um pescador impulsivo que fazia coisas no impulso, que jurou fidelidade a Jesus, mas depois negou 3 vezes com medo de ser também açoitado e levado à morte, igual Jesus foi. Após a ressurreição, Jesus restaurou-o pessoalmente na beira do mar da Galileia, fazendo reafirmar o seu amor. Pedro, nesse momento, deixa o medo de lado e tornou-se a principal voz corajosa da igreja primitiva do dia de Pentecoste. Queridos, que tremendo isso! Ele andou 3 anos com Jesus pregando, fazendo, curando, restaurando, libertando demônios, trazendo vida às pessoas mortas. E Pedro ali, com aquele sentimento que não deixava ele ver verdadeiramente quem Jesus era. Porque é isso que aconteceu com ele. Ele só voltou a pescar. Ele só voltou a fazer o que ele fazia antes, porque ele não teve de verdade o encontro. Foi o que eu falei. Quantos de nós estamos nesse lugar? Quantos de nós temos 5, 10, 15 anos de igreja, mas não fomos transformados de verdade? Por quê? Não é porque Jesus não quis. Porque você tem algo aí dentro do seu coração. Porque você tem algo que te prende, que deixa você não entender de verdade que Jesus pode mudar, que só Jesus que arranca coisas que nos prende. Vocês sabiam que Pedro foi morto depois de cabeça para baixo? Ele foi crucificado de cabeça para baixo. E sabe quantos anos depois que ele estabeleceu a igreja de Pentecoste? Quem chuta aqui? Quem acha que... Quem sabe, na verdade? Quem sabe aqui aproximadamente quantos anos depois? Chuta aí alguém, quantos anos? Hã? 34? 33? Soprou o Espírito Santo, eu soprou no seu ouvido, né, Gabriel? Gabriel soprou, Gabriel. De 31 a 34 anos, os estudos apontam. Olha só, não foi muito tempo. De 31 a 34 anos depois que Pedro estabeleceu a igreja de Pentecostes, ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Queridos, Pedro tinha um medo. E esse medo de morrer, de perder a vida, fez com que ele não entendesse quem Jesus era. Nesse tempo que ele caminhou com Jesus, e isso é grave. Ele podia ter desfrutado de quantas coisas no Senhor, mas não fez. Jesus, teve que passar pelo sacrifício,
E aí vim e transformar a vida dele. Depois, nesses dias, esses 40 dias aí. Mas eu vou concluir rapidinho aqui que a minha hora está avançando. Zaqueu teve um encontro com Jesus e mudou a sua atitude. Nesse encontro, ele não ficou apenas emocionado. Jesus não quer de você emoção. Ele quer ver você ter uma transformação de caráter. Ele tomou decisões que mudou a sua vida. Por conta disso, houve salvação em sua casa. Saulo, depois do encontro com o mestre, tudo mudou. Mudou seu comportamento. Mudou a perseguição. Passou a anunciar o evangelho. De um homem mau, de um homem conhecido como um homem mau. Ele passou a ter autoridade diante das pessoas. Ser reconhecido aquele homem que carregava a presença de Deus. Um homem que onde passava, Deus usava a vida dele. Deus curava, libertava através do apóstolo Paulo. Se realmente encontrei Jesus, alguma coisa em mim precisa começar a mudar. Se nós realmente tivemos um encontro com Jesus, alguma coisa em nós tem que haver mudança. Lógico, existe um processo. Tem pessoas que demoram mais para entender, que é devagar o negócio. Tem pessoas que é instantâneo. O pastor Sérgio mesmo, ele entregou a vida dele para Jesus e foi muito rápido a transformação na vida dele. Em 3 meses, uma mulher que vivia, que já fazia 11 anos, que apanhava, que era traída, que sofria todo tipo de violência dentro de casa, todo tipo, queridos, todos. Era doméstica, era em palavras, e outras coisas mais que eu não quero falar aqui. Em 3 meses eu vi a transformação na vida do meu marido. Teve coisas que demorou mais para sair? Teve. Mas aquela mudança assim, ó. Meu marido era alcoólatra. Ele bebia todos os dias. E foi uma das coisas que ele abandonou assim, ó. E era uma das coisas que eu achava que ia demorar muito para ele, parar de fazer. Porque a bebida levava ele a fazer coisas terríveis. Ele era uma coisa. Quando ele bebia, ele se transformava. Ou seja, ele estava transformado todo dia. Ele só era um homem diferente quando ele acordava. Mas ele saía para o serviço, quando voltava para o almoço, já tinha tomado umas já. Daí já estava diferente. Eu via no olhar do Sérgio que ele estava diferente. Então assim, se eu e você, nós tivemos um encontro com Jesus, precisa ter mudança. Jesus transforma. Jesus restaura. Jesus restitui. Sabe, coisas que você que você perdeu no meio do caminho por causa da sua vida de pecado, de perdição. Jesus restitui. Quanto mais eu busco a presença, mais parecido com Jesus eu vou ficar. Olha o que está escrito em Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não tem como permanecer da mesma maneira. Não tem como. Se você ainda tem sentido desejo de viver uma vida dupla, existe algo de errado com você. É duro isso, eu sei. Eu sei que isso dói em ouvir um negócio desse. Mas Deus ama a sua vida. Eu não sabia quem ia estar aqui, mas Deus sabia quem iria estar aqui nesta manhã.
Se você está aqui, você está ouvindo essa palavra porque Deus te ama muito. E Deus quer salvar a sua casa. Deus quer usar a sua vida, a sua casa, a sua parentela, no seu trabalho, na beira do caminho. Deus quer usar a sua vida. Quantas pessoas à sua volta estão perdidos, queridos? Essa igreja aqui tem um propósito. Essa igreja aqui não está aqui. Não foi aberta essa igreja aqui em Rio Brilhante para simplesmente a gente vir para cá no domingo, ouvir uma palavra e ir embora. Cantar louvores, ir embora para casa e continuar a vida do mesmo jeito, queridos. Você precisa entender isso. Igreja, você é a igreja do Senhor Jesus. Isso aqui tem que causar algo em você. Isso daqui precisa causar mudança de comportamento. Não tem como. Não tem como eu permanecer do mesmo jeito. Ei! Não tem como. Quando Jesus entra, ele arranca o achismo. Ele arranca o medo. Se entrasse um homem agora aqui com uma metralhadora na mão e falasse para você: nega Jesus, senão você vai ser morto. Nega Jesus, senão eu vou matar seu filho agora. O que você ia fazer? Você ia sair correndo daqui e falar: não, eu não sou um deles. Eu estou aqui por acaso. Eu não sou um deles. Eu nem creio nesse Jesus aí. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Tem países que já está acontecendo isso, queridos. Acorda. Existem pessoas que estão morrendo por causa de Jesus. E aí? E o que eu e você vamos fazer com isso? Nós vamos permanecer da mesma maneira? Não, essa igreja aqui, ela foi aberta para ganhar vidas, para ganhar Rio Brilhante. Para que você viva a salvação e transmita isso. Deus, ele quer te abençoar sim. Deus é um Deus abençoador. Ele é. Eu estou aqui e eu posso falar para você isso. Eu fui para um centro cirúrgico com um nódulo de 10 centímetros no ovário. E a médica falou que eu ia um grande risco de ser câncer. Estava crescendo muito, muito rápido. E eu fui para o centro cirúrgico orando. E falei: Deus, a minha vida é sua. A minha vida é sua, Senhor. Eu entrego a minha vida, eu entrego essa cirurgia. E fui orando, pedi oração para os irmãos. A biópsia chegou, deu negativo, graças a Deus. E isso é uma das coisas que Deus faz. Mas se Deus não tivesse feito, eu ia continuar fazendo a obra do Senhor, eu ia continuar aqui. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou anunciar que esse Jesus transforma, que esse Jesus liberta, que esse Jesus, ele quer ter um encontro com você também na eternidade, não só aqui. E nós precisamos ansiar por isso. E essa palavra é para você sair daqui sim, pensando no que você está fazendo da sua vida. É assim. Sua vida tem sido transformada por Jesus Cristo? Você tem sido uma mulher que aonde você passa as pessoas veem Jesus em você? Ei, homem! Você tem feito a diferença na sua casa? No seu trabalho? Ei, adolescente que está aqui! Não é só os homens e as mulheres não, vocês também. Deus quer usar a vida de vocês. Quantos anos tinha Samuel quando Deus falou com ele? Quantos anos aproximadamente, pastor? Que os estudos falam? 10 anos? 8? Menos de 10 anos, querido. Deus falou com ele. E eu acredito nisso. Se Deus quiser usar o Tiaguinho, Deus vai usar.
Queridos, eu acredito muito nisso. Mas para Deus usar o Tiago, depende de quem? Quem levou Samuel para ser treinado na casa do sacerdote? A sua mãe. Ela levou. Depende de mim e de você. O que nós estamos fazendo como igreja? E eu quero que você se levante nesta manhã. Eu quero que você feche os seus olhos e você comece a pensar nisso. Por que ainda há desejo no seu coração pelas coisas daí de fora? Por que ainda há? Por que ainda tem algo que te tira da presença? Por que ainda tem algo que faz você esquecer o que Ele fez por você naquela cruz? Pode se levantar, igreja.